As reuniões mediúnicas, elas podem ser realizadas em casa, numa residência? E caso seja possível, quais seriam os critérios necessários? Mas tem um contexto para essa pergunta. O grupo em questão já é espírita há muito tempo e está com esse questionamento porque a instituição está em reforma, sem previsão de concluir. A diretoria não é de acordo com a retomada. Houve uma divisão de opinião. Continua suspensa ou retoma na casa de alguém? Gostaria de te ouvir, dizem os nossos amigos. Quando nós assistimos e lemos a obra de André Luiz, e aí nesse último, agora, o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, aparece um trabalho feito na casa de Isidoro e de Isabel. Esse ambiente, ele existe na obra Os Mensageiros, em que não aparece lá no livro, mas as entidades se manifestam na casa de Isidoro e Isabel. E em outras obras de André Luiz, as manifestações mediúnicas se dão em residências, muitas vezes reuniões mediúnicas públicas. Só que essas experiências, elas são de 1940, década de 40. Nós temos 80 anos que nos separam dessa prática. E nesses 80 anos, a gente teve todo o direito de repensar as práticas espíritas. Então, se alguém advogasse, não, mas aqui na obra de André Luiz, pois é, a obra de André Luiz, em termos de prática da mediunidade, serve de exemplo, mas não serve de referência. Ela não é uma referência. Olha como é que tem que ser feito. É um exemplo, olha aqui um. Vou dar um exemplo para vocês, agora vou dar outro exemplo. É exemplo. Mas de lá para cá, o nosso movimento repensou muitas coisas, repensou muitas ideias. E o que a gente descobriu? Que naquele período, com o movimento espírita ainda profundamente desaparelhado, um movimento ainda incipiente, sem até recurso para poder criar uma instituição, muitos centros espíritas foram criados dentro das casas das pessoas. Isso, na época, era até justificável, só que isso trouxe um problema. Centro espírita que se faz dentro da casa de alguém vira propriedade da família. E depois, o processo natural de sucessão dá um trabalho danado. Então, o ideal é que a instituição seja criada num outro ambiente, apartado de residência, para não criar essa vinculação estreita com a família onde a instituição funciona. E a segunda razão, que é a que nos interessa mais de perto nessa questão, não é pela questão de propriedade, até porque o centro já existe, o centro está funcionando, o centro está em reforma, é que lar é lar e centro espírita é centro espírita. A ambiência do lar, ela tem um outro propósito. É igual você no hospital misturar a ala das crianças de parto com a psiquiatria. Psiquiatria e a maternidade é a maternidade, porque são alas diferentes. O lar tem um propósito, ele tem um objetivo. E quando você faz uma reunião mediúnica, as entidades espirituais elas vão para aquele ambiente, para o centro espírita. Muitas delas, depois que a reunião mediúnica acaba, permanecem na instituição para orientação, educação e aprendizado. Então, não dá para a gente pensar que a gente vai conseguir, com facilidade, fazer um trabalho na casa como se fosse o centro espírita. Porque no centro espírita, aquelas entidades podem ficar, elas vão ser atendidas e acolhidas durante a semana. Eu deixei esse pessoal na minha casa, eu vou permitir que isso aconteça com meus filhos. Eu estou fazendo a reunião mediúnica e meus filhos estão aqueles espíritos circulando dentro do meu ambiente, não é o mais adequado. Dona Ivone do Amaral Pereira narra no livro Recordações da Mediunidade que ela orava pelas pessoas e os espíritos apareciam na casa dela e ela atendia essas entidades lá na casa dela. 1930, tá? Ela nasceu no dia de Natal de 1900, nasceu em 1930.
Além de ser bastante antigo, Dona Ivone tinha uma proteção espiritual danada. Bezerra era que tutelava o trabalho dela. Então, há uma outra ambiência diferente. O ideal é que a gente não trabalhe essas reuniões mediúnicas dentro do nosso ambiente doméstico. Aí vamos para o prático. Tá legal, mas a casa espírita está sem lugar para preparar, está sem lugar. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho algumas sugestões. Primeiro, não tem nenhuma outra instituição na cidade, não, que possa ceder o espaço para que a gente faça a reunião mediúnica? Cede. É no outro dia da semana, só uma sala. Olha, durante o período da reforma, a gente vai reunir lá na casa tal. Nós somos todos irmãos, gente. Mas a casa é deles. Nós somos todos irmãos. A gente não consegue fazer isso, a gente tem que repensar por que a gente não consegue fazer esse trabalho juntos. Então, a gente pode, naturalmente, procurar outra instituição da cidade, dizer, olha, casa está em reforma, a gente gostaria de... Vocês têm a terça-feira livre? Então, eu queria utilizar a terça-feira para a gente poder fazer a nossa reunião mediúnica. Essa é uma alternativa que a gente tem. Uma segunda alternativa que a gente possui é a alternativa que a gente utilizou durante a pandemia. O que se fez durante a pandemia? Se trabalhou com reunião de vibração sem manifestação. Porque, de repente, você dá uma manifestação dentro de casa, e se for uma manifestação violenta, como é que fica? Nem todo mundo tem família espírita. Então, meu marido, que não é espírita, minha esposa, vendo aquele povo ali dentro estranho, isso é muito complicado, porque você expõe a família, expõe a minha intimidade doméstica, porque aquele monte de gente circulando dentro da minha casa, aquele monte de gente, 8, 10 pessoas, 12 dentro da minha casa para fazer uma reunião, não é o mais adequado. Então, a gente faz o quê? Se não tiver uma instituição, a gente faz as reuniões de vibração. A gente ora, mentaliza, ora pelos suicidas, ora por todo mundo, faz a nossa prece sem manifestação. Isso é uma possibilidade. Isso, na verdade, é uma estratégia. Aí você vai dizer, mas e aí como é que vai atender os espíritos? Os mentores assistem os espíritos. Isso a gente pode fazer. Transformar as nossas casas em centro espírita não é a melhor alternativa que a gente tem. E eu não estou dizendo isso que é proibido. De repente, numa circunstância extraordinária, só a gente vai precisar fazer uma reunião. Você faz uma reunião extraordinária. Mas se você começar a criar o hábito de estar o tempo todo levando essas energias para casa, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade. Não é pelos espíritos em si, mas é porque ali é um lar. E uma entidade que possa estar envolvida nessa história pode se envolver com um filho, uma filha, marido, mãe, pai. Não é legal. A gente tem que manter a proteção do nosso lar, porque ali é um ninho de amor.